Nesse exato momento, algo muito apocalíptico está acontecendo em Israel. O que está acontecendo? O governo Biden está fazendo uma pressão em cima do governo israelense com um pedido de trégua entre esse grupo que se chama Hamas e Israel. E o que acontece é que o projeto de paz entre o governo americano, debaixo da presidência da gestão Biden, está sugerindo que esse acordo de paz venha fazer com que Israel cesse fogo. E é aí que está o problema, porque agora, nesse exato momento, o governo israelense está falando que se eles tiverem que fazer isso, então eles já ameaçam em se desmantelar. Se acontece esse desmantelamento do governo atual com o Netanyahu, veremos uma crise política em Israel, ao mesmo tempo em que esses eventos no mundo, com desastre natural, fome, essas coisas terríveis que estão acontecendo no Brasil hoje, no Sul, que você sabe o que é, e tantas outras coisas, eles só se intensificam. Uma nota que eu vi aqui nesse artigo, que fala, aqui ó, nesse domingo, oficiais americanos, israelenses e egípcios se reuniram no Cairo, no Egito, para discutir sobre a reabertura da passagem de fronteira de Rafah. O local é um dos principais pontos de entrada de ajuda humanitária em Gaza. No entanto, para acontecer, a proposta também depende de uma pausa de 6 semanas no combate. Então, o governo, fora isso, existe um membro do parlamento, que o nome dele se chama Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de direita, que os esquerdistas falam de extrema direita. Ele publicou na rede social X, que é o antigo Twitter, que uma proposta de cessar fogo seria uma derrota absoluta e que o partido desmantelaria o governo Netanyahu. Então, de um lado vemos os Estados Unidos com um governo de esquerda, que só está fazendo besteira, e tu sabe que onde esse pessoal põe a mão, estraga tudo, porque essa é a coisa deles aí, forçando uma situação com Israel para cessar fogo e criar uma diplomacia de paz. Por quê? Isso é positivo para o governo Biden perto de uma eleição de novembro, caso isso aconteça. E por que isso é bom? Porque isso pode criar e gerar votos. Vamos fazer um paralelo disso aqui agora com a Bíblia. Será que isso tem alguma coisa a ver com os eventos finais do Apocalipse? Eu destaquei aqui 4 pontos. O ponto número 1 são os conflitos em Israel. Como é que você vai saber que nós estamos vivendo a era do fim? Quando você olha para Jerusalém, porque Jerusalém é a bomba do Apocalipse. Jerusalém é onde emanam as evidências de que nós estamos no tempo do fim. Primeiro, temos o conflito em Israel, que está associado com as profecias de Jesus com relação ao fim dos dias, que é os nossos dias. Eu escrevi aqui: conflitos envolvendo Israel e seus vizinhos, como descrito na imagem, que eu acabei de falar para vocês, podem ser vistos como cumprimento das profecias das guerras e rumores de guerras mencionadas em Mateus no capítulo 24, de 6 a 7. E também Apocalipse no capítulo 6, no versículo 4. Essas profecias de Jesus, em que haveria guerras e rumores de guerras, e as profecias que indicavam que quando essas coisas acontecessem, nós estamos perto do fim, isso está acontecendo agora através da política. Essa politicagem que nós estamos vendo sendo má administrada pelos governos de esquerda. E parece que eles ganharam força nos últimos 10 anos
através de milionários que têm grandes poderes aquisitivos, com agendas pessoais, que nós não sabemos que agendas são essas, mas estamos vendo algumas coisas esquisitas aí, forçando um apocalipse. Jesus falou que no final dos dias teria que ser assim, e quando nós ouvirmos essas coisas acontecendo, nós não deveríamos ficar com medo, porque era necessário que essas coisas acontecessem. O segundo ponto que eu tenho que tirar dessa matéria, revelação pessoal que eu estou passando para você, com a associação do Apocalipse e os eventos da profecia, das profecias de Jesus e do Apocalipse, é sobre a pressão internacional e política global. Olha o que eu anotei aqui. A intervenção de potências globais, como os Estados Unidos, no conflito de Israel, podem ser interpretadas como uma manifestação das alianças e tensões descritas em passagens proféticas como Daniel no capítulo 2, Daniel capítulo 7, que falam de reinos e poderosos influenciando eventos globais. Então, muitas pessoas hoje em dia falam assim, bom, isso que eu tô achando um pouco até esquisito até, quando tem, por exemplo, infelizmente teve um desastre muito horrível, caótico, tenebroso, apocalíptico no Rio Grande do Sul. Tem pessoas que atribuem isso a tecnologias secretas que, de acordo com o que o pessoal fala aqui na internet, é a HAARP. Pode ser isso sim ou pode ser que não? Eu pessoalmente acredito que deve existir algum tipo de tecnologia aí fora que deve bagunçar com muita coisa, mas eu também acredito que o Senhor Jesus está nos revelando, através desses eventos que não tem como esconder, que nós estamos no tempo do fim. Então é bem provável que os eventos no céu, os eventos de desastres naturais, todos esses eventos que nós estamos vendo hoje, eles são a revelação apocalíptica do fim dos dias. Deus está nos literalmente falando que nós somos a geração do fim. A outra coisa, meu terceiro ponto aqui. Mas antes de falar do terceiro ponto, ainda sobre Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que é muito interessante sobre o que está acontecendo com Israel agora. A ideia do tratado de paz. Escuta, isso pode ser relacionado à profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, sobre um acordo de paz que será rompido. Todos nós sabemos que existe os 3 anos e meio de paz e bonança, haverá uma grande tribulação através daí, e nós veremos a manifestação do anticristo. Nós hoje estamos em 7 anos de grande tribulação? Sim ou não? Não. Nós ainda não estamos nisso. Para acontecer os 7 anos de grande tribulação, é necessário que o domo que fica em Jerusalém e fica bem ali no Monte Sinai, ele seja removido para que haja a união entre israelenses e islâmicos, a fim de existir a construção do terceiro templo. Se esse terceiro templo ele não existe a grande tribulação. Porque de acordo com os eventos narrados do Apocalipse, para o fim se manifestar através de uma grande tribulação, do acordo de paz, dos 7 anos de guerra, como o mundo nunca viu, é necessário que uma força de influência e de grande, como fala? Não apenas poder. É necessário que exista a influência de uma força externa para a construção do terceiro templo. As pessoas dizem assim, não, o anticristo vai ser islâmico. Aonde que judeu vai aceitar um Messias islâmico, pelo amor de Deus? Você assim, não, o anticristo ele vai ser islâmico porque vai ter que ser desse jeito, ele vai vir dali.
os judeus ainda esperam pelo seu Messias. Se as pessoas dizem que o anticristo ele é islâmico, as pessoas estão afirmando que os judeus irão receber o Messias islâmico como seu judeu. Messias prometido. Aonde que tu já viu isso acontecer na vida? Que judeu vai querer ter Messias islâmico? Meus amigos, isso não tem a mínimo cabimento, isso não tem mínimo sentido, é claro que não é. Para o judeu receber o Messias e os islâmicos receberem o Messias deles, é mais do que óbvio que isso tem que ser uma força externa. Isso tem que ser uma entidade aceitável entre os dois poderes. Eu tenho a minha teoria e tu fala a tua teoria aqui nos comentários abaixo. Quem seria essa entidade, essa força cósmica em que os dois povos aceitariam como seus messias? Teria que ser uma força híbrida. Teria que ser uma força externa. Tinha que ser uma pessoa ou uma entidade que não tivesse vínculo com os dois e quando aparecesse, unisse os dois. De uma forma em que ele tivesse uma esfera de influência aceitável para os países e os povos, entendeu? Então não pode ser assim qualquer pessoa. Esse negócio de falar que não, o Messias é islâmico, isso não faz sentido nenhum. E o terceiro ponto que eu tenho para falar para você aqui é sobre reações internas em Israel. A oposição de políticos de extrema-direita a um cessar-fogo pode ser vista como reflexo de crescente divisão e instabilidade política que caracteriza os tempos finais, como também escrito em Apocalipse, no capítulo 24, no versículo 12. Onde o amor de muitos se esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. Deus está falando, então, através desses eventos finais, sim ou não? Está falando. Ele está revelando. O Senhor está perto ou fim? Ou o Senhor está perto ou o Senhor está longe dos eventos do fim? Eu acredito. Olha, quando eu vejo desastre natural acontecendo, quando eu vejo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu não atribuo isso para uma tecnologia humana. Eu imediatamente conecto os meus pontos e lanço a responsabilidade nos eventos finais descritos nas profecias do Apocalipse através do profeta e apóstolo João. Então, isso é um sinal de Deus para nós ficarmos ligados, sim ou não? Deus está falando com a gente de uma forma que a gente tenha que se consagrar mais, orar mais, se arrepender mais, sim ou não? Será que Deus, de repente, não está deixando com que todas essas coisas aconteçam para com que a gente venha abrir os nossos olhos, despertar e sermos novas criaturas nele? Eu acredito que sim. Se você está desviado, está na hora de voltar para Jesus. Se você hoje está aí meio opresso, se você está querendo ter uma resposta divina com alguma coisa, volte para Deus, porque, meus amigos, a hora é urgente. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação. Se inscreva se você não é inscrito. No nosso canal Pão Profético também, deixe seu comentário aqui abaixo. O que você acha disso? Qual é a sua opinião com relação a isso? E pessoal, eu também estou com um clube chamado Clube do Romper, onde eu faço uma mentoria coletiva de grupo uma vez por mês, que acontece toda segunda-feira, toda segunda-feira da última semana de cada mês. Você gostaria de entrar no nosso grupo, no nosso clube? Então eu vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo. Eu estarei presente no clube nessas reuniões aí através do Zoom e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nunca se esqueçam, meus amigos, Deus fala e Ele vive. Um abraço e fui. Deus abençoe você.